irmãos, durante todo esse mês de abril, nós vamos estar falando sobre gratidão. O pastor já falou sobre isso no domingo. Então, todas as mensagens vão ter essa temática. A nossa divulgação, é mês de abril, mês de gratidão. E hoje, nós vamos falar sobre gratidão. Vivendo uma vida de gratidão. E não é aquela gratidão de educação, não, tá? Tipo assim, a Mônica me dá algo, eu, obrigada, Obrigada, Mônica. Não, não é isso. Não é esse tipo de gratidão. É aquela gratidão que vem lá do fundo do nosso coração, que é algo diário do nosso dia a dia, tem que ser do nosso ser. Lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos estar lendo alguns textos. E aí, para a gente não perder muito tempo, eu já vou estar lendo aqui. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5:18, é um texto muito conhecido de todos nós, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E lá em Isaías, capítulo 14, do 12 ao 14, os irmãos não precisam abrir, só apenas acompanhem aqui a leitura. Isaías 14, do 12 ao 14, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como um Altíssimo. E lá em Ezequiel 28, do 13 a 17, diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Avançando mais um pouco, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Mais adiante diz assim: por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, o querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui conta a história de Lúcifer. Lúcifer era o querubim. Ele era lá todo enfeitado com as mais preciosas joias. Ele era aquele anjo, vou botar assim, o bam, bam, bam. Mas algo brotou no coração de Lúcifer, que eu costumo dizer que é o inverso da gratidão. O inverso da gratidão é a ingratidão. Só que a ingratidão ela é gerada quando há insatisfação. Em um determinado momento, foi gerado no coração de Lúcifer a insatisfação. Ele tinha tudo. Tudo. Mas chegou um determinado momento que ele quis ser igual, quer dizer, melhor do que Deus. Foi gerada uma insatisfação. E quando é gerada uma insatisfação, é onde gera a ingratidão. E nós vamos ver como a gratidão, que quando a gente fala assim, parece ser algo tão pequeno, tão simples, mas pode mudar a nossa vida poderosamente. Lá em Gênesis, no capítulo 3, onde conta a história da queda do homem, presta sua atenção nessa história. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais era o mais estatuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Ou seja, ali Satanás, já derrotado, usou do mesmo artifício que fez ele cair, que foi a insatisfação. Ele colocou no coração humano o desejo da insatisfação. Ele colocou ali naquele momento dizendo: olha, tudo isso que vocês que tem aí no Jardim do Éden é pouco. Vocês podem ser iguais a Deus. Vocês podem ter mais. E ele usou desse mesmo artifício. E aí a gente sabe da história que veio a queda do homem. E nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que muitas das vezes é colocado diante de nós. Não é mesmo? E principalmente as mulheres. Pensa só comigo. Se a gente tem cabelo cacheado, a gente quer cabelo liso. Se a gente tem cabelo liso, a gente quer cabelo cacheado. Se a gente está acima de peso, a gente não está satisfeito com o nosso corpo. E se a gente é magricela perfeitinha, a gente fala que a nossa canela é muito fina. Mas se eu perder 1 quilinho, eu vou ficar feliz. A gente nunca está satisfeito. A gente pede algo, vamos supor assim, a gente pediu um carro a Deus. Deus nos dá aquele carro que a gente tanto desejou, que a gente tanto almejou. Mas aí vem os gastos desse carro. Vem o PVA, vem o seguro, e a gente começa o quê? Nossa, mas que isso? A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. E isso gera insatisfação, o que atrapalha a nossa gratidão. O que foi gerado lá no Éden foi isso. Naquele momento, o homem não contemplou as outras coisas, mas Satanás fez com que ele focasse naquilo ali, Não importa se vocês podem comer de todos os frutos do jardim. Daquele ali você não pode. Brotou a insatisfação no coração humano. E quantas das vezes nós somos tão parecidos com essa situação? Nós não somos gratos com aquilo que Deus tem colocado diante de nós, porque nós estamos insatisfeitos. Nós sempre estamos querendo mais. E a insatisfação, ela gera outros pecados em nossa vida. Por que existe o adultério? Porque muitas das vezes a pessoa não está satisfeita com o seu casamento. Por que existe a ganância ao dinheiro, No meio da política hoje que a gente vê muito esse jogo de poder, de querer mais, porque nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Sempre querem mais. Não são gratos com as coisas que Deus tem dado. Nós sempre estamos em busca de querendo algo mais. Eu preciso de mais. E a gente esquece, muitas das vezes, que Deus nos abençoa, Deus nos dá algo, Deus coloca algo sobre as nossas vidas. Não é porque Ele é bom, não é porque nós somos bons, porque Ele quer nos agradar. É porque Ele é misericordioso e Ele precisa que o nome dEle seja glorificado. Então a bênção que você recebe, querido, não é porque você merece, não. É porque você deve glorificar o nome de Deus através dessa bênção. Porque muitas das vezes a gente recebe algo e achamos que somos merecedores. Ou então ao contrário. Quando a gente não recebe algo, a gente questiona e briga com Deus.
né? Mas fala assim, não, meu Deus, mas eu sou líder, mas eu faço isso, eu vivo na igreja, eu faço isso, eu evangelizo, eu faço isso. E as coisas não acontecem. Nós precisamos começar a entender que a gratidão, ela tem um poder de liberar bênção sobre as nossas vidas. Às vezes é nesses momentos que Deus quer nos ensinar a realmente andar em gratidão. Andar de acordo com a vontade dEle. E aí a gente vai lá no primeiro versículo que eu li, lá em Tessalonicenses. Qual é a vontade de Deus? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então, se você vive perguntando, Senhor, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Dá graça, agradeça em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Nós temos que entender que Deus não vai, muitas das vezes, nos livrar do sufoco. Deus vai nos colocar no sufoco justamente para que a gente possa glorificar o nome dEle. E às vezes a gente é tão assim, querendo ser o filho preferido, o filho que tem que ser o intocável, que a gente fica assim, tão chateado nesses momentos de aflições, e buscamos procurar entender o motivo das coisas, e esquecemos de agradecer a Deus. Deus não livrou lá, né, os 3 lá da fornalha de fogo, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderia muito bem ter livrado eles. Deus poderia muito bem ter livrado Daniel de chegar lá na cova dos leões. Mas há tudo um propósito, querido. O que nós temos que colocar na nossa mente é que se Deus não vai nos livrar antes do nosso deserto, Ele vai glorificar o nome dEle no deserto, através da sua vida. Eu já disse aqui isso outras vezes. Deus precisa de pessoas disponíveis para que a glória dEle possa ser manifestada. Então, a nossa fala deveria ser como a gente fala, mas tem que ser do coração. Senhor, usa-me da maneira como Tu queres. E aí, se for para Deus te usar na cova dos leões, aguenta firme, não desista, porque Ele vai te usar na cova dos leões. Você não pediu para Ele te usar. Você tem que acreditar que Ele tem o poder para te libertar. E mesmo que isso não aconteça, mesmo que você seja devorado pelos leões, em tudo dai graças, porque a nossa recompensa não é terrena. O pastor falou isso aqui esses dias, que a nossa vida eterna começa agora, aqui na terra. Muitas das vezes nós que somos cristãos, passamos muito tempo, e eu às vezes falo muito que a gente tem que ter todo um cuidado especial, principalmente com as crianças que já nascem no lar evangélico. Chega um período que às vezes a gente se acostuma com o evangelho. Entendo o que eu vou querer dizer. De tanta gente, sabe, vira rotina. O que tem que virar essência, o que tem que virar, né, DNA dentro de nós, acaba virando uma rotina. E a gente começa a se esfriar. E aí a gente começa a ficar insatisfeito. Aí a gente começa a achar que é uma troca. Eu faço algo, Deus me abençoa. Eu faço algo, Deus me abençoa. E não é assim. Então que possamos aprender a viver uma vida de gratidão e entender que ser grato nos aproxima de Deus. Queridos, a ingratidão, ela retém as bênçãos. E aí a gente vai ler uma história que está lá em Lucas, capítulo 17, que todo mundo conhece também, que é a história dos 10 leprosos. Vamos lá? Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nós sabemos dessa história, aprendemos, né? Desde quando a gente é pequenininho, ou então
a gente ouve em mensagem, e a gente vê que eram 10 leprosos. E Jesus curou os 10. E somente um voltou. E a Bíblia ainda frisa que era um samaritano, ou seja, uma pessoa, um estrangeiro, né, que não fazia ali parte daquela região. E somente ele voltou para agradecer a bênção que ele tinha recebido. E aí ele ouve da boca de Jesus: vá em paz, a tua fé te salvou. Porque uma coisa é você ser curado, outra coisa é você receber a salvação. Ainda falada direta do Senhor Jesus. Eu não sei. Um dia nós vamos descobrir se aqueles outros 9 estarão lá no grande dia ou não. Mas com certeza, esse que voltou estará. Então a ingratidão, ela retém bênção sobre as nossas vidas. Às vezes a gente recebe algo da parte de Deus e a gente não volta para agradecer. A gente fica tão eufórico com aquilo que a gente... Imagine, a gente tá, né, naquela época a lepra era uma doença terrível. E eu imagino que eles ficaram tão eufóricos, felizes, saíram e tipo assim, né? Esqueceram de voltar. Esqueceram. E a palavra de Deus diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz. A gratidão, ela não pode ser silenciosa, querido. Talvez você pode falar assim: mas Priscila, eu sou grata. Eu agradeço a Deus todos os dias. Mas não é só falar assim: Senhor, obrigado por isso. Não, a sua gratidão, ela tem que transparecer para todos. Ela tem que ser visível a todos, porque é através da sua gratidão que as pessoas vão reconhecer o poder do nosso Deus. É claro que agora a gente está nessa época de pandemia, mas mesmo antes da pandemia, se tinha-se muito tempo, né, a gente fazia culto de gratidão, e era por quase todas as coisas que a gente recebia. Era culto de gratidão de aniversário, era culto de gratidão porque a gente conquistou uma casa, era culto... Então, não que a gente tenha que ficar presos ao passado, mas tem certas coisas que a gente pode sim resgatar. Por que não resgatar algo lá de trás e começar a colocar em prática aqui também? Porque quando você marca um culto na sua casa em gratidão pela sua vida, você tem a oportunidade de chamar talvez aquela pessoa que não conhece a Cristo, e ela passa a conhecer porque você quis agradecer pela sua vida. Porque quando você chama ou então fala a bênção que Deus te deu, aquela outra pessoa que não acredita no poder de Deus de curar, de libertar e de dar aquilo que a gente sonha, ela passa a ver acontecer. A Bíblia diz que Jesus curou muitas pessoas, mas é totalmente diferente uma pessoa ver uma pessoa, sabe, doente, quase no leito de morte, e aquela pessoa ter a saúde dela restaurada, e aquela pessoa dizer assim: olha, Deus me curou, ela está vendo. Então, queridos, sejam gratos, e quando vocês forem serem gratos, deixa a gratidão exalar sobre a sua vida. Não guarda para você não guarda as bênçãos para você não. A gente faz o contrário. Quando a gente está passando por problema, por dificuldade, por alguma dor, primeira coisa que a gente fala é sair falando para todo mundo. Estou passando por uma dificuldade, ora por mim, estou passando por uma dor, não sei o que está acontecendo. Os problemas a gente explana. O que deveríamos o quê? Reter e falar somente com aquele que tem a solução de todas as coisas. Mas não, a gente fala. E fala, e fala, e fala. Mas quando Deus vai lá e abençoa, muitas das vezes a gente pensa assim: eu não, vou ficar quieta aqui na minha, vão me chamar de metida, vão falar que eu estou querendo ser exibida, ou então vão falar que eu estou querendo me aparecer. Não, a glória de Deus tem que ser exalada, tem que ser manifestada. Porque quando você for ser grato, ser grata, você não vai falar que foi através de mim, você vai falar foi através de Deus. Deus. É Ele que fez isso por mim. Amém, igreja?
a Deus. A gratidão, queridos, ela gera contentamento em nossas vidas. E aí a gente tem que saber diferenciar. Normalmente, quando as pessoas ouvem essa palavra, né, contentamento, acha que é relacionado ao acomodamento, acomodação. Mas, na realidade, quando a gente vai ver o significado da palavra contentamento, ela quer dizer o estado da pessoa contente, feliz, satisfeita. Ou seja, uma pessoa grata. E a gratidão nos leva a isso, a gente se contentar com aquilo que nós temos. É a gente estar satisfeito com aquilo que nós temos, que é aquilo que é colocado em nossas mãos. Lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, Paulo diz assim, né? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Relendo o versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós temos que aprender a fazer isso. Nos contentarmos com o que nós temos. Porque às vezes o que você não tem, se você tivesse, seria algo prejudicial para você. E é nessa hora que a gente entra em batalha com Deus. Porque o nosso desejo humano entra o coração de Eva, de querer aquilo que Deus disse que não. Mas a gente quer. E aí a gente fica igual criança. E Deus fala com a gente, parece que a gente não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Agora não, mas quando a Estelinha era menorzinha, né, tinha um ano e meio, por aí assim. Agora ela já está na escolinha, já mexe em tesoura. Mas quando ela era menorzinha, o Davi ia fazer os trabalhinhos dela, né? Dele. E a Estela queria mexer na tesoura, né? Queria mexer no apontador. E eu falava, não, Estela, não pode. Davi já é grande. E ela, né, querendo mexer, né? Querendo mexer nas coisas do Davi. E eu falando, não pode, você vai se machucar. Só que a Estela era pequenininha, era bebezinha. Ela não estava entendendo nada que eu estava querendo dizer para ela. Ela não tinha noção do perigo. E eu falando para ela, não pode, você vai se machucar. E muitas das vezes nós estamos nessa situação. Nós somos esse filho, sabe, às vezes imaturo. Que Deus está falando, não pode, você vai se machucar, você vai se cortar. Você ainda é pequeno para isso aí. Deixa você crescer mais um pouquinho, ter mais maturidade, aí você vai poder ter isso aí que você quer. Você vai poder usar isso aí que você está querendo usar. Mas a gente quer. E assim como uma criança faz birra, chora, né, fica de mau humor com a gente, às vezes a gente faz isso com o nosso Deus. Aí, às vezes, tem, né, algumas situações que nós, como mães, tá bom, você quer? Então toma, né? E aí a criança vai e se machuca, não é mesmo? E a gente fala assim, tá vendo, não diz? E às vezes acontece a mesma coisa conosco. Às vezes Deus permite determinadas situações acontecerem para Ele dizer assim, tá vendo? Aí fala igual a gente, não avisei que isso ia acontecer? Então, quando você entender da parte de Deus que não é o momento, não insista. Aí você pode falar assim, mas Priscila, como é que eu vou entender? Como é que eu vou ouvir? E aí, querido, você precisa gerar intimidade com o Pai. Você precisa gerar gratidão no seu coração. Porque quando você começar a gerar gratidão e agradecer pelas coisas que Deus coloca em tuas mãos, esse sentimento de querer algo que você ainda não tem, ele não vai brotar. Porque esse sentimento só brota porque você não está sendo grato pelo que você já está tendo hoje. E quando eu falo gratidão, gente, é gratidão pelas mínimas coisas. Às vezes fica fácil você dar valor e ter gratidão por algo que você batalhou, por algo que você suou, né? Porque você sabe o valor daquilo ali que foi depositado naquilo ali. Mas tem outras coisas que passam assim tão desapercebidas na nossa vida, que a gente não esquece de agradecer a Deus. Quer ver uma coisa assim,
que esses dias eu parei para pensar, né? Olhando assim, eu falei assim, nossa, como Deus nos coloca em lugares que a gente não imagina que nós poderíamos chegar, e como Deus dá algo que parecia tão distante, coisa boba. Quer ver uma coisa boba, que é um motivo de gratidão na minha vida? Todo mundo aqui tem chuveiro em casa? Que você pode escolher, né? Quem tem, né? Chuveiro, que você bota lá água quentinha, água fria. Até eu me casar, eu não tinha essa opção, não. Era água gelada mesmo. E aí eu me casei e eu tenho chuveiro elétrico. E eu falo, Senhor, muito obrigada. Porque eu posso escolher a temperatura da água que eu tomo banho. Aí você olha assim, mas Priscila, que bobeira, mas é essa bobeira, é essa bobeirinha que começa a gerar. Porque eu começo a agradecer por isso. Porque eu começo a agradecer por aquilo. Eu começo a agradecer pela minha comidinha, um arroz e feijão. Eu começo a agradecer por eu ter um ônibus. Eu começo a agradecer por eu estar viva. Já olharam o nosso cenário atual? Gente, só do fato de a gente estar aqui agora, isso já é muita gratidão. Todo dia a gente vê, número de casos, número de casos, número de casos, número de casos. E a nível de igreja, se a gente for levar, assim, a gente infelizmente perdemos pessoas, mas a gente for botar em proporção, a relacionar o número de membros da igreja, proporcional às coisas que estão acontecendo no mundo, talvez seria para a gente ter perdido muito mais pessoas, mas Deus tem guardado a sua vida. Sabe o que é gratidão, querido? Tem que ser brotada no nosso coração, que a gente aprendi muito isso, né? Silvio deve lembrar, Romy também, que fez o curso de noivos. A gente tinha o Max Assueli como nossos professores, e o Max falava muito assim, pastor Max, agora, ele falava muito assim, que prosperidade é ausência de necessidade. E eu aprendi isso com ele. Então, você ser próspero é você não ter necessidade nenhuma sobre a sua vida. Não é você ser rico ou rica. É você não ter a necessidade de ter outras coisas, porque o que você tem já supre todas as suas necessidades. E é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não diz que você terá muito dinheiro, que você terá riquezas, que você não terá problema. A palavra de Deus diz que nunca viu o justo mendigar um pão, nem a sua descendência. A palavra de Deus diz que em mim vocês podem todas as coisas. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque hoje eu vou te dar a provisão. É isso que a palavra de Deus diz. Só que a gente dá a brecha para Satanás, assim como foi no início da queda do homem, de querer algo mais sobre as nossas vidas. De querer algo mais. Você já agradeceu a Deus porque você está no meio de uma pandemia e você está indo e voltando do seu trabalho todos os dias e nenhum mal veio sobre ti? Ou então você já agradeceu a Deus, né? Esses dias mesmo eu estava falando com o Silvio, nossa, nunca mais, porque eu falando que a mensagem é para você, mas é para mim também, mas eu nunca mais vou sequer falar, reclamar sobre a minha profissão, porque eu falei, gente, em meio à pandemia, onde eu poderia estar no ambiente escolar, onde eu poderia estar no trânsito, indo, voltando, eu estou numa situação, entre aspas, de segurança. Eu estou podendo trabalhar dentro da minha casa, estou podendo estar mais tempo com os meus filhos. Isso é bênção, isso é gratidão, e eu estou compartilhando aqui com vocês. E aí vem na minha mente, quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você reclamou? Porque a nossa essência humana é reclamação. Quer ver só? Vocês estão numa fila
do banco, fila do mercado, você quer puxar conversa com alguém, aí você já começa reclamando. Nossa, essa fila tá grande, né? Ou então, agora, os bancos agora. Tá um sol de rachar, e a gente aqui fora, a gente já começa reclamando. Porque se você chegar assim, falando assim, bom dia, gente, que dia lindo, né? O pessoal já te chama o quê? De doida maluca. Porque a pessoa, ela não quer receber. Porque o coração já está ingrato, já está insatisfeito. A pessoa já vive numa insatisfação com tudo. Então, se chega alguém com contentamento, que é uma pessoa satisfeita e feliz com o que tem, isso causa estranhamento no outro. Vocês já chegaram assim, para puxar conversa com alguém falando disso? Porque todas as vezes que eu puxo conversa com alguém, quando eu estou numa situação dessa, igual eu exemplifiquei, eu reclamando de alguma coisa também. Então a gente tem que aprender a andar em gratidão, que nosso falar seja com gratidão, porque a gratidão deixa a nossa vida mais leve. A gente se estressa menos, sabe? A gente não é que a gente não tenha que não fazer questão das coisas, mas nós precisamos entender que Deus merece ser glorificado através da nossa gratidão. Estamos já perto do encerramento, e aí eu queria deixar para vocês que a gratidão antecede milagres. Queridos, eu vou até dar um exemplo agora, que eu acabei de beber água. Que nós devemos ser gratos com tudo em nossa vida. Porque a água é com gás. E eu não gosto de água com gás. Mas eu agradeço a Deus porque eu tenho essa água para beber. Eu a glorifico pela vida do irmão Ney. Foi o irmão Ney que trouxe, né, gente? Foi. Que trouxe essa água aqui para mim. Estão entendendo, igreja? Às vezes, nós não somos gratos quando não recebemos aquilo que que a gente não quer. Silvio chega e me dá algo que eu quero muito. Minha primeira reação é abraçar ele, falar, meu amor, muito obrigada, não sei o que lá. Agora, se ele me dá algo que não for do meu agrado, que eu não gostar, eu posso até vir a falar assim, poxa, amor, obrigada, não sei o quê, mas não vai ser com a mesma empolgação, não vai ser no mesmo momento, porque a nossa primeira reação é o quê? A insatisfação. Pensa isso, não é? Se você recebeu um presente, poxa, a pessoa te deu um presente, às vezes, né? Você parou, investiu ali, mas o primeiro sentimento que vem na tua mente quando você não gosta do presente é a insatisfação. Não é isso, filhos? Quando às vezes a gente, né, quer uma coisa e o nosso pai dá outra pra gente, nosso primeiro sentimento é o que? Uma insatisfação. Logo de cara, a gente depois até fica, né, agradecido, mas porque isso está na essência humana, a falta do contentamento. E quando Paulo diz e escreve lá em Filipenses, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo aqui nessa situação, ele estava preso, perto de ser morto. E a gente estudando, né, ao longo da nossa trajetória, e eu aprendi muito sobre essas questões na Mensageiras do Rei, a gente entende que Filipenses é o livro mais alegre, né? A gente aprende que Filipenses é um dos livros mais alegres da Bíblia. E assim a gente olha a circunstância pela qual o Filipenses foi escrito, Paulo preso e perto de ser morto, parece até meio contraditório, né? Então isso faz a gente entender que não importa a circunstância que nós estamos, o que importa é o nosso coração, diante da gratidão que nós temos pelo nosso Deus. Já Eclesiastes é o livro mais mal-humorado, onde Salomão escreve com tanta acidez sobre a vida. Ele já está no fim da vida dele e Salomão escreve Eclesiastes no seu palácio, sendo rei, num lugar confortável. Estão entendendo?
a sua vida, o seu falar, o seu direcionamento, independe do local, do momento que você está vivendo. O que vai gerar a gratidão é o seu coração. Como eu falei, se você está num deserto, seja grato. Se você está vivendo num oásis, seja grato. Mas ambas as situações, o nome de Deus, ele tem que ser glorificado. Gratidão antecede milagres, e a gente vai aprender isso com o nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 36 e 37, nós vamos ouvir sobre a multiplicação dos pães. Diz assim: depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças. Ou seja, Jesus, antes de realizar o milagre, ele deu graças. Ele rendeu graças ao nosso Deus. Um outro exemplo lá em João capítulo 11, a partir do versículo 41, nós vamos ouvir sobre a ressurreição de Lázaro. Diz assim, João 11, a partir do 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, e a gente já sabe o que aconteceu. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço. Jesus já falou assim: eu já sei que o Senhor já me ouviu. E por isso eu te agradeço. E logo depois ele chama Lázaro. E Lázaro vem. E por último, outro exemplo. Está lá em Mateus capítulo 26. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus tomou o pão e deu graças. E logo depois, mais à frente, aconteceria o maior milagre de todos os milagres, que foi a ressurreição do nosso Jesus, a nossa salvação, o ato consumado lá na cruz. Porque Jesus também fez a vontade do Pai. Que em tudo dai graças, pois essa é a vontade do meu Deus Pai. Que a nossa vida possa ser uma vida de gratidão. Que a gente pare, sabe, assim, de pensar no que há de vir. Que a gente pare de pensar nas coisas que nós não temos e começar a contemplar aquilo que Deus nos deu. Sabe, querida, às vezes a gente tem um sonho, quem sabe, vou botar um exemplo até pro pessoal assim, um sonho de ter uma grande empresa, mas às vezes não é isso que Deus quer para você. Às vezes Deus quer que você seja uma pequena empresa, para que essa pequena empresa possa trazer transformação no tamanho dela, mas essa empresa vai trazer transformação. Esse é o propósito de Deus. E às vezes a gente não é grato com aquilo que a gente tem no momento. Sabe, talvez você quer fazer uma faculdade, você quer estudar, sei lá, você quer viajar, e você não olha para a sua situação. A palavra de Deus diz: se for fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E Deus não irá nos colocar em situações maiores enquanto nós não aprendemos a ser gratos com aquilo que nós temos hoje. Porque Deus, olha lá do céu, eu já dou tudo que essa pessoa precisa. E ela não tem gratidão para comigo, para que eu vou dar mais coisa para ela? Porque às vezes Deus sabe que lá na frente você pode até se desviar do caminho dele. Então que nós possamos aprender a ser gratos. Estamos comemorando nesse mês 50 anos de gratidão da PIB do Bom Pastor. E como eu disse, não importa se você está desde aqui da construção, da fundação da igreja, ou se você chegou ontem na igreja, você faz parte dessa história.
E você precisa começar a ter gratidão também por conta disso. Gratidão porque você está aqui nessa noite, pôde vir aqui à igreja. Gratidão porque ninguém entra aqui armado no sentido de querer fuzilar a gente, porque a gente está falando do amor de Cristo. Enquanto, sei lá no Oriente Médio, pessoas estão morrendo porque estão dando a Bíblia para o outro. Isso é motivo de gratidão. E aí a gratidão não é só você fazer uma oração de gratidão e falar assim, Senhor, muito obrigado porque eu tenho a oportunidade de falar do teu amor, de estar na tua casa aqui no Brasil. Não é somente isso. Você pode engrandecer o nome de Deus, você pode ter um coração grato, vindo com alegria na casa dele. Porque às vezes a gente fala isso na oração, fala da boca para fora, mas vem para a igreja com mau humor, com desânimo. Então não adiantou nada você agradecer pela oportunidade de o Brasil ser, ainda, ter essa liberdade de expressão. Mas se você não põe em prática essa gratidão que você tanto diz. Como eu disse, a gratidão ela precisa ser exalada. E quando você começa a ter uma vida de gratidão, você começa a ter uma vida mais leve. Você começa a olhar o quanto você é abençoado, o quanto você é abençoada. Dia 28 agora de março, foi meu aniversário, domingo. E aconteceu uma situação que na hora eu lembrei justamente disso. A gente não estava podendo ter festa nem nada, mas eu fiz, um almoço lá em casa, um bolinho. E simplesmente o bolo estava tão bonito, mas a Estela meteu a mão no bolo. Antes de tirar uma fotinha. Tá rindo, Mônica? Não consegui nem tirar uma fotinha com o bolo. Estava tão bonitinho, do jeitinho que eu pedi para a menina fazer, rosé, coisa e tal. E na hora que ela fez assim, ficou a marquinha dos dedinhos. E eu falei, Senhor? Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque eu tenho a oportunidade de ter minha filha do meu lado, estragando meu bolo. Porque quantas mães estão chorando porque perderam o seu filho? E naquele momento eu agradeci. E eu fiquei até surpreendida comigo mesmo, porque eu estava tão ligada com o bolo, tão animada com o bolo, que na hora eu falei, caraca, pensei que eu ia dar uma bronca na Estela, mas não. Deus me lembrou, seja grata. Seja grata pela vida da sua filha. Seja grata porque você tem ela. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Sabe, são nessas situações do dia a dia. Então, sejamos gratos, tenhamos um coração grato. Nós vamos ouvir muito sobre gratidão durante esse mês. Não sei o que os outros pregadores virão a falar, em que direção, em que sentido, mas nessa noite Deus está te dizendo, você precisa ser mais grato pelo que você tem. Você precisa viver uma vida de gratidão. Mesmo que talvez seja difícil agradecer por essa dor. Mesmo que seja difícil agradecer por essa luta. Mesmo que seja difícil agradecer por esse vale que você está passando. Mas você pode dizer para Deus, Senhor, muito obrigada por isso que eu estou passando. Porque eu sei que se eu estou passando por isso, porque eu vou sair mais grande. Eu vou sair melhor. Eu vou sair vitorioso, eu vou sair vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Então que nosso coração possa brotar gratidão a cada dia. 1 Tessalonicenses 5:18. Gravem esse versículo mais do que vocês já têm gravado no coração de vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Aí tem uma canção que diz assim, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia tu me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou,
e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não é nosso mérito. O mérito e a honra toda é do nosso Deus poderoso. E que realmente a nossa vida possa ser que nem essa canção. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer, mas que a minha vida possa ser diariamente uma vida de gratidão a Ti. Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Porque a cada dia nós podemos contemplar, Senhor Deus, as suas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de estar aqui na tua casa, como eu bem disse, ó Deus. Eu te engrandeço, Senhor Deus, porque aqui, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, em gratidão a Ti, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais um ano dessa igreja aqui nessa localidade, ó Pai. O nosso desejo, ó Deus, é que essa igreja, Senhor Deus, possa cada vez mais ser relevante aqui neste local, Senhor Deus. Então que a gente não venha, Senhor Deus, a colocar nossa boca, Senhor Deus, para reclamar, Senhor Deus, das coisas que estão ao nosso redor. Que a gente não venha reclamar, Senhor Deus, do bairro, da violência, mas que a gente comece a contemplar aquilo que o Senhor tem colocado aqui neste lugar, Deus, e que através dessa contemplação, desse agradecimento, nós possamos glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Então, Senhor Deus, nessa noite eu te agradeço, Senhor Deus, por cada membro dessa igreja, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos conservado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nos dando saúde, suprindo, Senhor Deus, todas as nossas necessidades, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque sem Ti nós nada somos, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado sem nós merecermos, ó Deus. É só isso que eu te peço, te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.